É importante, professor, antes de colocar a questão, o aluno lembrar do seguinte, tem questionamento, e eu tenho formatado isso muito para o aluno, eu tenho dado essa informação de maneira muito intensa para o aluno, sobre o quê? Sobre a necessidade de países industrializados do uso do H2SO4. Né? Na realidade, o H2SO4 ele pode ser extremamente benéfico e extremamente maléfico, dependendo de como ele seja produzido. Se nós temos, por exemplo, na queima de hidrocarbonetos, só fugindo um pouco do assunto, mas importante a informação, tá? Se nós temos hidrocarbonetos derivados de petróleo, tá? E esse petróleo, que é o caso do petróleo nacional, o petróleo que a Petrobras consegue prospectar, tá? Ele é rico em enxofre. Esse enxofre na queima, ele vai produzir SO2, tá? Esse SO2 entra em contato com mais oxigênio, produz SO3. Esse SO3 em contato com a água produz H2SO4 e isso vai abaixar o pH das chuvas, trazendo o pH para abaixo de 5,5, caracterizando chuva ácida, e isso é péssimo para o meio ambiente. Em contrapartida, as indústrias, principalmente e mais notadamente a metalurgia, ela precisa muito da ação do ácido sulfúrico. Então, ela é tão intensa, a necessidade do ácido sulfúrico na indústria, não esse ácido produzido pela chuva, presta atenção, esse ácido é maléfico para o meio ambiente, mas o ácido produzido pelos químicos, pelos laboratórios, tá? Para o uso do ácido sulfúrico em reações específicas, ele é tão intenso e tão importante que nós hoje medimos o grau de industrialização do país pela quantidade de ácido sulfúrico que ele usa. Tá certo? Então, preste atenção que você acabou de ver uma eletrólise, tá? Em que você parte do sulfato de cobre em presença de água e que há a produção de ácido sulfúrico. E essa produção de ácido sulfúrico é uma produção que é muito bem quista pela indústria e, portanto, você vai ter um produto de bom preço no mercado, onde você vai poder utilizar. E, mais uma vez, você o quê? Agregou valor a um produto que tinha menos valor. Isso é excelente para o comércio desse país. Não esquecer dessas questões que estão interdisciplinarizadas. Não é? Ok, vestibulando. É muito provável vir a questão de eletrólise nessa prova da UFRN. Se eu tivesse de escolher apenas uma matéria, a gente diria que seria a questão de eletrólise, porque é eletroquímica, e de eletroquímica vem aí uns 2, 3 anos, sempre caindo a parte de pilhas, então deve cair aí a parte de eletrólise, ok? Então vamos voltar aí para mais uma questão que o professor Negri explica para vocês. Acompanhe aí na telinha. Bom, veja bem, aluno, quando se faz passar uma corrente elétrica através de uma solução aquosa de iodeto de potássio, pode-se verificar aqui. Para só um minutinho. Olha só, eu tenho uma solução aquosa de iodeto de potássio. Vou passar uma corrente elétrica. Ele falou o que? Solução aquosa de iodeto de potássio. Na hora em que eu tenho solução aquosa de iodeto de potássio, eu vou ter concorrência de íons, eu não posso esquecer, exatamente, H+, K+, OH- e menos, que é iodeto de potássio. Né? Iodeto de potássio. Então, olha só, eu tenho que ver a concorrência. Nós temos o quê? Nós temos o K+, tá certo? Nós temos o K+, concorrendo com quem? Com H+, tá certo? Então, vamos começar por esses aí. Olha só, o K+, família 1A, se ele é da família 1A, ele vai perder, o H+, vai ganhar. Então, quem é que vai sofrer redução? H+, vai haver formação de H2, tá certo? Então, o que é que eu tenho? O K+ sobra na solução. Primeiro ponto, então, já resolvido. Agora, nós temos quem? OH- e menos. Nós percebemos que o OH- ganha de todos os ânions oxigenados, na verdade, e do fluoreto, o que não é o caso. Então, quem é que vai vencer? O I-. Tá? Na hora em que o I- vence, tá? Fica quem na solução? OH-. O I- vai sofrer o quê? O descarrego, vai liberar o elétron e vai produzir I2. Então, haverá produção de quem? Haverá produção de H2, produção de I2, tá certo? Sobrará na solução
Olha só, você pode ver aí, ó, haverá a produção de H2 e I2. Sobrará na solução quem? K e OH, tá certo? Produção de hidróxido de potássio, que forma uma base. Então, vamos olhar lá os itens. Então, olha só, relendo a questão, nós temos o quê? Quando se faz passar uma corrente elétrica através de uma solução aquosa de iodeto de potássio, pode-se verificar que, letra A, ocorre migração do K+ para o ânodo. Gente, K+ é um cátion, ele não vai correr para o ânodo, tá? Quem corre para o ânodo é o ânion, então, falso, tá? Letra B, ocorre migração do H+ para o cátodo. Opa! Aí já ficou melhor. Além dele ser positivo, está correndo para o lugar certo, o H+ é quem vai vencer a corrida, como a gente já havia falado anteriormente, tá? I- para o ânodo, tá? Nós vimos também o seguinte, o I- vai vencer a corrida, tá certo? E aí nós temos então como resposta, ocorre migração do H+ para o cátodo e I- para o ânodo. Na letra C, a solução torna-se ácida devido à formação de HI. Não, pelo contrário, a solução torna-se básica pela formação de KOH. Letra D, a solução permanece neutra. Não, há formação de KOH com a liberação de H2 e I2. Mas há formação de KOH, ela não permanece neutra. Letra E, há formação de I2. Há formação de I2, tá certo? Mas há formação de I2 no cátodo, tá certo? Então, nós temos aí a resposta dada, tudo bonitinho, ok. Olha só, 2. Na eletrólise de uma solução aquosa de ácido sulfúrico. Perceba que agora a gente tem um probleminha, tá? Eu não tenho mais um sal, não é isso, professor? Eu tenho um ácido, e no caso um ácido forte, que é o ácido sulfúrico, que é H2SO4, tá? Quais são os gases produzidos? Perfeito, H2SO4. Veja bem, vai haver não uma dissociação, né, professor? Vai haver uma ionização, tá? Então, vamos lá, nós temos H+, OH-, nós temos 2H+, e SO4, 2-. Ionização da água e ionização do ácido sulfúrico. É interessante notar que, nesse caso, nós temos formação do mesmo cátion. Do mesmo cátion. Portanto, não haverá o quê? Concorrência. Tá? H+, H+. É o H+, quem vai sofrer o quê? A entrada do elétron sofrendo uma redução. Só tá? tem ele, vai ele mesmo, né? Só tem tu, vai tu mesmo, né? Não tem jeito. Do outro lado, nós temos o quê? OH- e SO4, 2-. OH- e SO4, 2-. Lembra, aluno? Lembra, vestibulando? OH- vence o quê? Ânions oxigenados, tá? E OH- vence o quê? Fluoreto. No caso, o ânion oxigenado, OH- vence. Tá? Então, haverá formação de quê? Lembra da equação que o professor Luiz Carlos tanto chamou a atenção lá atrás? OH-, 2OH- vai produzir H2O, mais um meio de O2, tá? Ó, H+, OH-, perfeito. Polo negativo, 2H+, mais 2 elétrons, H2. Polo positivo, cátion, 2OH- menos 2 elétrons, vai formar o quê? Um meio de O2 e H2O. Ele pede quais são os gases produzidos. Então, nós temos H2 gasoso e um meio de O2 gasoso. Aí ele pede, o que ocorre com a concentração da solução? Gente, você pode perceber que houve ionização da água e houve consumo dessa água na solução. Então, o que é? A água é um solvente. Se ela está sendo consumida, a solução está, obviamente, concentrando. E ela está concentrando em quê? Em H2SO4. Isso faz com que o pH da solução, então, imediatamente passe a diminuir, tá? Com forte tendência a chegar ali próximo de zero, porque está ficando na solução apenas H2SO4. Tá? A solução vai ficando concentrada em H2SO4. Tá? E aí a fórmula geral. Sim. Forma gás hidrogênio, forma gás oxigênio, né? A água, como você já mencionou, e a presença lá do H2SO4 sobrando na solução. Sobrando, que ele continua lá, tornando assim
a solução ácida. Cada vez mais ácida. Essa é uma forma, professor, da gente fazer o quê? Perceba, quando você diz lá em cima, olha, é bem interessante isso, né? Eletrólise de uma solução aquosa diluída de ácido sulfúrico. Ocorre muito em laboratório, gente, para mim, por favor. Ocorre muito em laboratório da gente, no início de um semestre, tá? A gente trabalhar com o quê? A gente trabalhar com ácido sulfúrico concentrado, normalmente 16 molar. Com o passar do tempo e o passar das turmas, a gente vai fazendo o que dentro desse laboratório? A gente vai trabalhando com o quê? A gente vai jogando água na solução, tá certo? A água da solução vai entrando, vai diluindo, então, aquele ácido. Era um ácido concentrado, tá? Ele vai diluindo, nós vamos formando um monte de soluções diluídas. Ao final do semestre, nós queremos salvar este ácido. Qual seria uma saída, então? Então, a saída é fazer sua eletrólise. Como já tem água na solução, a gente, ao fazer essa eletrólise, a gente vai fazer o quê? Com que a água se decomponha, com que a água libere hidrogênio, com que a água libere oxigênio e a solução recomponha lá em ácido sulfúrico, ficando cada vez mais o quê? Concentrada, restabelecendo então aquela situação inicial. Então, essa é uma das formas da gente poder comprar o ácido sulfúrico que está lá concentrado, utilizá-lo em laboratório, tá certo? E recompor as sobras, evitando assim uma agressão à natureza, que é a ação do ácido sulfúrico, e essa é a agressão extremamente prejudicial ao meio ambiente. Ok, vestibulando? Estudem, perseverem, procurem correr atrás, tá? Que Deus abençoe vocês e que vai dar tudo certo, não tenha dúvida. Ok, vestibulantes? Então, fiquem todos com Deus.